Olá, professor Carlos aqui na área de novo. Vamos dar continuidade à legislação da EBSER, descomplicando legislação da EBSER. Última parte da Lei 12.550. O que é que a gente vai falar sobre ela? A gente vai dar continuidade a falar sobre o artigo 8. Paramos no artigo 7 na aula passada e vou dar continuidade nessa última parte falando sobre o artigo 8. Então, o que é que o artigo 8 fala? O artigo 8 fala sobre os recursos da EBSER. Da onde é que vem o dinheiro, a bufunfa? Onde é que a EBSER adquire o seu capital? A gente já viu lá no início que uma das formas é através de dotações da União. Se você não lembra o que são as dotações da União, eu falei lá na nossa segunda aula, ou foi na primeira? Na segunda aula, sobre legislação da EBSER. Então volta lá no vídeo anterior e vê o que são dotações da União. Resumidamente falando, são verbas que vêm da União, do governo federal. Receitas decorrentes de outras, que outras são essas? Outras vias. Nós temos prestação de serviços. Esse serviço tem que ser serviço de saúde, aqueles serviços que a gente viu anteriormente, nas duas finalidades da EBSER. Alienação de bens e direitos, ou seja, você pode receber bens e direitos através de alienação, pode receber dinheiro de suas aplicações financeiras. Então, como eu falei antes, a EBSER ela funciona como empresa privada, e como empresa privada pode fazer aplicações dos seus lucros, a EBSER também pode fazer aplicação dos seus lucros. Direitos patrimoniais, aluguéis, foros, dividendos, ou seja, a estrutura que é da EBSER, ela pode usar a própria estrutura para poder adquirir recursos. Ainda pode-se fazer convênios com instituições, tanto nacionais quanto instituições internacionais. Então, a EBSER ela pode, através de convênios, desde que esses convênios estejam relacionados às suas finalidades, ela pode adquirir recursos financeiros por conta disso. E doações, legados, subvenções, ou seja, outras formas de adquirir recursos. Vamos supor que eu seja um milionário. E eu quero doar parte dos meus bens para a EBSER. Eu posso. A legislação, artigo 8, ele libera fazer doações, a EBSER receber doações no caso. E, por último, rendas provenientes de outras fontes. Então, qualquer outra fonte que existir, elas estão liberadas aqui no artigo 8 para compor os recursos da EBSER. Ainda no artigo 8, parágrafo único, quando é parágrafo único, já diz que é um só parágrafo. Fala sobre o lucro da EBSER. Com relação ao lucro, o que é que a gente tem no artigo 8? Esse lucro, tudo que sobrou, tudo que serviu como lucro, ele é reinvestido. Ou seja, vamos supor que fechou o ano, a EBSER pagou todos os funcionários, comprou todos os materiais, comprou tudo que foi preciso e sobrou uma certa quantia em dinheiro. O que é que vai ser usado aquela quantia? Aquela quantia em dinheiro ela vai ser reinvestido nos atendimentos da EBSER. Ou seja, ela vai pegar aquele excesso de dinheiro e vai transformar em mais serviços de saúde. Porém, existe uma porção que ela não pode usar, não pode reinvestir. Que porção é essa? A porção da reserva legal e da reserva de contingência. Essa reserva legal e reserva de contingência é como se fosse um pé de meia. Aquele lucro que sobrou, aquele lucro da EBSER, ela não vai gastar todo, ela vai pegar um percentual e vai guardar como se fosse um pé de meia para ocasiões que ela passe por dificuldade. Então, se tiver alguma dificuldade financeira, então ela recorre às reservas legais e reserva de contingência para vencer a possível crise. No artigo 9, o que é que o artigo 9 vai falar? O artigo 9 vai falar sobre os órgãos de administração da EBSER. E que órgãos de administração da EBSER são esses?
para você aprender facinho. A gente tem um mnemônico que mnemônico, para quem não sabe o que é um mnemônico, são frases que ajudam a você a aprender ou decorar certas informações. E a frase de hoje é: cadê o coco? Ou cadê o cocô? Cadê o coco ou cadê o cocô? Aquilo que você gosta mais, se você gosta mais de um ou de outro. Então o que é que significa cadê o coco? Cadê o coco significa cada inicial dessa, ó, CA significa Conselho de Administração ou Conselho Administrativo. Significa que a EBSER ela é administrada por um Conselho Administrativo, por um DE, de cadê? DE, Diretoria Executiva, e nós temos 2 COs, COCO, Conselho Consultivo. Então, os órgãos de administração da EBSER são esses: Conselho Administrativo, Conselho Consultivo e Diretoria Executiva. Como é que você vai aprender? Só lembrar de cadê o coco? Cadê o coco? Cadê o cocô? Ainda nós temos um órgão, podendo ter um órgão chamado de Conselho Fiscal. Ainda pode ter o Conselho Fiscal, e quando a gente for ver o Estatuto Social, ainda pode ter uma auditoria interna. A gente vai rever isso aqui. Lembrando que essa lei 12.550, ela traz um apanhado geral, e o estatuto vai lá, o decreto, vai lá e minucia. Ele traz as informações mais à tona. O artigo 9 ainda diz que os membros do Conselho Consultivo, a gente viu na estante, lá no coco, que o Conselho Consultivo faz parte dos órgãos administrativos. Porém, os membros desse Conselho Consultivo, eles são membros da sociedade civil. Isso quer dizer que são pessoas comuns. Para qual a função do Conselho Consultivo? Ele serve para, como o nome já diz, aconselhar. Então, quando é para aconselhar alguma atividade da EBSER, a gente usa o Conselho Consultivo. Porém, as pessoas que fazem parte do Conselho Consultivo, elas não recebem remuneração, elas não recebem dinheiro. O que é que elas vão ganhar? Elas vão ganhar como se fosse, de forma grosseira, um diploma de reconhecimento de função honrosa, digamos isso. Mas eles não recebem dinheiro. É de função relevante e não será remunerada, como eu falei já. No artigo 10, o que é que o artigo 10 fala? Ele fala do regime de trabalho dos funcionários da EBSER. Quem é funcionário de empresa pública federal, geralmente é regido pelo regimento estatutário. Só que a EBSER não, a EBSER vai ser regime de CLT. E qual a diferença entre os dois? Quem é regido pelo estatuto, é estatutário, geralmente o povo, a população diz que tem imunidade, não pode ser demitido. Você virou concursado, agora você não pode mais ser demitido. Já CLT não, CLT você pode ser demitido por qualquer coisa. Isso é o que a galera pensa geralmente. Mas não funciona bem assim não. Quem é estatutário pode ser demitido sim, e quem está na CLT, quem é regido pela CLT, não é demitido assim por qualquer besteira não. Outras diferenças é que quem faz parte, quem é regido pela CLT, ele vai ter direito a FGTS, a Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego. Já quem é estatutário não tem essas regalias. O artigo 11, o que é que o artigo 11 vai falar? Ele vai falar sobre a contratação por tempo determinado. O que é que isso quer dizer? Que a EBSER ela pode contratar pessoas por tempo determinado. Os contratos da EBSER, contratou um médico, contratou um enfermeiro por concurso, fez o concurso, é por tempo indeterminado. Mas algumas ocasiões traz que a EBSER pode contratar pessoas por tempo determinado. Que tempos são esses? Nós vamos ter contratos de 2 anos ou contratos de 180 dias, contratos de 6 meses. Os contratos de 2 anos, eles são para quando a EBSER está tomando de conta, está chegando no hospital, está iniciando seus trabalhos no hospital, e para ajustar aquele início de trabalho, ele pode fazer contratos de 2 anos.
Já os contratos de 6 meses, eles já são contratos esporádicos quando a EBSER já está instalada, e esse contrato de 2 anos, principalmente o contrato de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais uma vez, desde que não ultrapasse 5 anos de contratos. Então, lembrando, só para a gente passar para outro artigo, a EBSER ela pode fazer contratos temporários, lembrando lembrando mais uma vez que os contratos, os funcionários da EBSER, eles não têm contratos temporários, eles são contratados por tempo indeterminado, porém, em algumas situações, pode ter contratos de 2 anos e 180 dias. O artigo 12. O artigo 12 fala que desses contratos temporários, diz que a EBSER ela pode contratar de forma temporária. Já o artigo 13 vai falar sobre as instituições federais de ensino e as instituições congêneres. Quando a EBSER, no artigo 13, fala que quando a EBSER chega para assumir o hospital, os bens materiais que lá existem, máquinas de ultrassom, máquinas de raio-x, toda a estrutura, ela pode ser cedida para a EBSER. Então a EBSER pode usar todo o maquinário, todo o material que já existia lá naquele hospital. Porém, ao término do contrato, quando a universidade finalizar o contrato, que isso não acontece tão frequentemente, a EBSER é obrigada a devolver todo o material para a universidade, para o hospital universitário. É isso que fala no artigo 13. Artigo 14. No artigo 14, fala como é que ocorre o controle da EBSER. Ela é dividida em 2, controle interno e controle externo. A EBSER ela não é uma empresa que fica jogada ao léu, não. Vai ter que ter órgãos que vão fiscalizar, que vão ver se realmente está funcionando a empresa. Então, para evitar fraudes, para evitar mau uso do dinheiro público. Então, existem 2 tipos de controle, que é o controle interno e o controle externo. Já foi tema de prova nas provas passadas da EBSER, e a gente precisa lembrar disso, é simples, ó. Controle interno, quem faz? Poder Executivo. O Poder Executivo é quem faz o controle interno, quer dizer, o controle interno, e quem faz o controle externo? Quem faz o controle externo é o Congresso Nacional, que é composto por Senado e Câmara dos Deputados. Então, os políticos, senadores e deputados, que compõem o Congresso Nacional, é quem faz o controle externo. Porém, esse controle externo ele recebe a ajuda do Tribunal de Contas da União, do TCU. Então, o controle interno, quem é que faz? Poder Executivo. Controle externo, quem é que faz? Congresso Nacional mais Tribunal de Contas da União. Então, artigo 14, simplesinho. Artigo 15. O artigo 15 fala sobre a previdência privada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a EBSER, os funcionários da EBSER, eles podem seguir um regime de previdência privada. A gente normalmente se aposenta e tem a assistência do INSS. Porém, a EBSER ela pode contratar uma empresa particular, uma empresa privada, para gerir essa parte da aposentadoria, da questão de pensões, a questão da previdência privada. O artigo 16 vai falar sobre a questão das metas da EBSER. Na verdade, a questão de uma meta da EBSER, que é reativar os leitos. Quando a EBSER pega um hospital, que aqueles leitos estão parados, tem um setor do hospital, por exemplo, tem uma UTI onde tem um setor lá que está desativado. A EBSER precisa de 1 ano para reativar ela tem até 1 ano para poder reativar aqueles leitos. Isso é o que está no artigo 16 da Lei 2.550. No artigo 17, que inclusive é o último que a gente vai, apesar de serem 20, é o último que a gente vai discutir aqui, rapidinho, que a EBSER ela pode fazer os estados, eles podem criar empresas que são parecidas com a EBSER.
como se fosse micro EBSERs que só funcionassem dentro do estado. O estado de Pernambuco pode fazer isso, o estado da Bahia pode fazer isso, inclusive o estado do Maranhão já criou sua própria EBSER, que é chamada de EMSER, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. A obrigação é que ela funcione como funciona a EBSER. Então, o próprio estado já tem a sua própria EBSER, certo? E no artigo 17 fala que os estados estão autorizados, eles podem fazer isso. Para a gente finalizar, artigo 18, 19 e 20, eles são artigos que possivelmente não vão cair em sua prova. O artigo 18 e o 19, ele fala sobre fraudes nos concursos públicos, e o artigo 20 é a então presidenta Dilma Rousseff fechando a conta da Lei 2.550, autorizando a criação da EBSER, e fechamos Lei 2.550 por aqui. Então, qual a recomendação que eu dou a partir de agora? Peguem a lei, imprimam e vão ler os artigos, porque na prova eles costumam cortar, igual eu fiz aqui nos slides, cortar o artigo por completo e colar na sua prova. E aí, quando você lê a lei várias vezes, quando você bater o olho na prova, se tiver alguma coisa errada, se tiver uma palavrinha só errada lá, você já mata a questão. Então, foi isso a aula de hoje. Espero que tenham desenrolado alguma coisa. Quem estava com dificuldade em leis, na Lei 2.550, ainda temos mais leis da EBSER, ainda vamos falar mais sobre leis. Na verdade, vamos falar sobre o decreto e vamos falar sobre o regimento interno, mas a base da lei é essa. Se você aprender a Lei 2.550, o resto que vai vir mais tranquilo. Então, se querem perder tempo estudando alguma coisa, ou ganhar tempo estudando alguma coisa, Lei 2.550. Então é isso, tchau, curtam e compartilhem esse vídeo, joguem nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas. Tchau e até a próxima.